Meu irmão e minha irmã, a liturgia da palavra deste domingo nos coloca diante de uma realidade que todos nós conhecemos muito bem: o medo. No entanto, a mensagem central que Deus quer gravar no nosso coração hoje é uma ordem direta, firme e cheia de amor. Não tenhais medo. No seguimento de Jesus, a perseguição, as incompreensões e as crises fazem parte do caminho, mas a nossa segurança não vem da ausência de problemas, e sim da fidelidade daquele que nos protege. Vamos meditar na riqueza desta palavra. Na primeira leitura, segundo Jeremias, capítulo 20, versículo de 10 a 13, o profeta, ele é perseguido, mas ele permanece fiel. O profeta Jeremias experimentou a solidão e a perseguição por ser fiel a Deus. Ele ouvia as injúrias e o deboche até mesmo daqueles que se diziam seus amigos, que esperavam um deslize seu para se vingarem. Jeremias sentia medo e angústia, mas no meio do sofrimento, ele salta um grito de fé. Mas o Senhor está a meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Jeremias nos ensina a colocar os olhos na proteção divina e não nas ameaças dos homens. O resultado dessa confiança é o louvor. Cantai ao Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. O Salmo 68 diz: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Esse salmo, ele traduz perfeitamente o sentimento de Jeremias e as dificuldades de quem decide viver a verdade. O salmista reza no sofrimento, sabendo que carrega insultos por causa de Deus, mas ele não perde a esperança. A resposta ao sofrimento é a certeza de que Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Nosso clamor nunca volta vazio a Deus, quando nós confiamos no imenso amor do Senhor. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo de 12 a 15, nela São Paulo nos ajuda a olhar para a nossa história como a perspectiva da vitória de Cristo. Ele faz um contraste entre Adão e Jesus. Por um só homem, Adão, o pecado e a morte entraram no mundo. Mas o apóstolo nos garante: a graça de Deus é infinitamente maior do que o pecado. Se o erro de um trouxe a morte, o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, derramou-se em superabundância sobre a humanidade. Não precisamos ter medo do peso do nosso passado ou das nossas fraquezas, porque a misericórdia de Deus é sempre superior. O Evangelho de hoje, segundo São Mateus, no capítulo 10, versículo de 26 a 33, fala sobre o valor de um filho de Deus. No Evangelho segundo São Mateus, Jesus repete por 3 vezes a expressão: não tenhais medo. Ele está preparando os discípulos para a missão. E sendo muito realista, eles encontrarão oposição. No entanto, Jesus nos dá 3 motivos para vencer o medo. A verdade sempre prevalecerá. Nada há de encoberto que não seja revelado. A mentira do mundo tem pernas curtas. A justiça de Deus prevalece. Depois, o mundo só pode tocar no que é passageiro. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O nosso destino eterno está seguro nas mãos de Deus. Depois, nós temos um valor infinito para o Pai. Jesus usa a imagem linda da providência de Deus. Se Deus cuida dos pardais que custam tão pouco, quanto mais cuidará de vós. A
até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Vós valeis mais do que muitos pardais. Meu irmão e minha irmã, o tema deste domingo é o testemunho corajoso nascido da confiança na providência de Deus. Jesus conclui dizendo que quem se declarar a favor dele diante dos homens, ele também se declarará a favor dessa pessoa diante do Pai Celeste. Ter fé não significa viver sem medo, mas sim não deixar que o medo tome as decisões por nós. Muitas vezes nos calamos diante das injustiças, escondemos a nossa fé no ambiente de trabalho ou na escola por medo da rejeição, da zombaria ou de perder amigos, exatamente como Jeremias vivia. Jesus hoje nos olha nos olhos e diz: eu conheço cada detalhe da sua vida. Eu conto cada fio de cabelo da sua cabeça. Se o pai cuida de um pequeno pássaro, ele não vai cuidar de você? Ele vai te abandonar? Que nessa semana, toda vez que a ansiedade, o medo do futuro, a perseguição ou a insegurança baterem à porta do seu coração, você possa repetir a palavra deste domingo. O Senhor está comigo como um forte guerreiro. Eu valho muito para Deus. Que possamos viver de cabeça erguida, anunciando a verdade sobre os telhados, convictos de que a graça de Cristo é o nosso sustento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz, fique com Deus.